Criando União, capítulo 3, parte 1. As forças do amor, de Eros e da sexualidade. Saudações e bênção a todos os presentes, meus caríssimos amigos, bendita seja esta hora. Esta noite eu gostaria de examinar 3 forças específicas do universo: a força do amor, do modo como se manifesta entre os sexos, a força erótica e a força sexual. São 3 princípios ou forças notadamente diferentes que se manifestam de forma diversa em todos os planos, do mais elevado ao mais baixo. A humanidade sempre confundiu os 3. De fato, é pouco sabido que existem 3 forças separadas e quais são as diferenças entre elas. Há tanta confusão a esse respeito que será muito útil esclarecer esta questão. O significado espiritual da força erótica. A força erótica é uma das mais poderosas forças existentes e apresenta um certo momentum e impacto. Seu propósito é fazer a ponte entre o sexo e o amor, embora raramente o faça. Uma pessoa altamente desenvolvida do ponto de vista espiritual, a força erótica transporta a entidade da experiência erótica, que em si mesma é de curta duração, para o estado permanente de amor puro. No entanto, mesmo o momentum da força erótica transporta a alma só até ali, e não mais adiante. Ela está fadada a dissolver-se caso a personalidade não aprenda a amar, cultivando todas as qualidades e requisitos necessários para o verdadeiro amor. Só quando se aprende a amar é que a centelha da força erótica continua viva. Em si mesma, sem amor, a força erótica se esgota. Este, naturalmente, é o problema do casamento. Como a maioria das pessoas é incapaz do amor puro, também é incapaz de atingir o casamento ideal. Eros, sob muitos aspectos, assemelha-se ao amor. Ele traz à tona impulsos que, de outra forma, o ser humano não sentiria, impulsos de altruísmo e afeto que a pessoa anteriormente talvez fosse incapaz de ter. É por isso que Eros tantas vezes é confundido com amor, mas Eros é confundido com a mesma frequência com o instinto sexual, que também se manifesta como um forte desejo. Agora, meus amigos, eu gostaria de mostrar a vocês qual é o significado e a finalidade espiritual da força erótica, principalmente no que diz respeito à humanidade. Sem Eros, muitas pessoas jamais experimentariam o grande sentimento e a beleza contidos no amor verdadeiro. Elas jamais poderiam prová-lo e o anseio de amar permaneceria profundamente enterrado em sua alma. Seu medo do amor seria mais forte que o desejo. Eros é a experiência mais próxima do amor que o espírito não desenvolvido pode ter. Ele eleva a alma, tirando-a da apatia, do mero contentamento e do estado vegetativo. Eros faz com que a alma se agite, buscando o exterior. Tomada por essa força, até a pessoa mais subdesenvolvida torna-se capaz de se superar. Até mesmo um criminoso tem, durante algum tempo, pelo menos com relação a alguém, um sentimento de bondade que jamais conhecera. Enquanto dura esse sentimento, o egoísta, rematado, tem impulsos altruístas. Os acomodados saem da inércia. Com naturalidade e sem esforço, o escravo da rotina livra-se dos hábitos fixos. Força erótica faz com que a pessoa fique num plano acima da separação.
mesmo que seja por um curto período. Eros proporciona à alma o antegozo da união que a psique com medo passa a desejar. Quanto mais forte a experiência de Eros, menos satisfação encontra a alma na pseudo-segurança da separação. Até a pessoa, sob outros aspectos totalmente concentrada em si mesma, é capaz de fazer um sacrifício durante sua experiência de Eros. Portanto, meus amigos, vocês veem que Eros capacita a pessoa a fazer coisas para as quais normalmente ela não tem inclinação. Coisas estreitamente associadas ao amor. É fácil entender por que Eros tantas vezes é confundido com amor. Diferença entre Eros e o amor. No que então Eros difere do amor? O amor é o estado permanente da alma, Eros não. O amor só pode existir se o seu alicerce for preparado por meio do desenvolvimento e da purificação. O amor não vai e vem ao acaso, Eros sim. Eros atinge com força súbita, muitas vezes pegando a pessoa desprevenida e até mesmo não predisposta a passar pela experiência. Só quando a alma está pronta para amar e já construiu o alicerce do amor, é que Eros se torna a ponte para o amor manifesto entre o homem e a mulher. Assim, pode-se ver como é importante a força erótica, sem que ela atinja e tire vocês da rotina. Muitos seres humanos jamais estariam prontos para procurar, com mais consciência, derrubar as barreiras que os separam. A experiência erótica lança na alma uma semente e faz com que ela anseie pela unidade, que é a grande meta do plano da salvação. Enquanto a alma está separada, o quinhão que lhe cabe é o isolamento e a infelicidade. A experiência erótica permite que a personalidade anseie pela união com pelo menos algum outro ser. Nas alturas do mundo espiritual, existe união entre todos os seres. E assim, com Deus. Na esfera terrena, a força erótica é uma força propulsora, independente de o seu verdadeiro significado, ser ou não entendido. Isso acontece mesmo que frequentemente ela seja mal usada e desfrutada em si mesma enquanto dura. Ela não é utilizada para cultivar o amor na alma e por isso fenece. Não obstante, seu efeito permanece inevitavelmente na alma. O medo de Eros e o medo do amor. Eros sobrevém subitamente em determinados estágios da vida, mesmo para os que receiam o aparente risco que significa aventurar-se e sair da separação. As pessoas que têm medo das próprias emoções e da vida como tal, muitas vezes fazem tudo o que podem para evitar, de modo inconsciente e ignorante, a grande experiência da unidade. Embora esse medo seja presente em muitos seres humanos, muito poucos não tiveram a experiência de certa inclinação da alma, permitindo um contato com Eros. Para a alma dominada pelo medo que resiste à experiência, este é um bom remédio. Apesar da mágoa e da perda, que podem se seguir por causa de outras complicações psicológicas. No entanto, também existem pessoas excessivamente emotivas que, embora possam ter outros medos na vida, não receiam essa experiência em especial. De fato, a beleza dessa experiência exerce forte atração sobre essas pessoas que a buscam avidamente. Voltam-se para uma série de indivíduos, pois do ponto de vista emocional, são ignorantes demais para entender o profundo significado de Eros. Não se dispõem a aprender
o amor puro simplesmente usam a força erótica para o prazer e, quando este se esgota, buscam-no em outra parte. Trata-se de um abuso que não pode prosseguir sem más consequências. Uma pessoa desse tipo precisará corrigir o abuso, mesmo quando cometido por ignorância. Da mesma forma, o covarde, o medroso demais, precisará compensar a tentativa de fraudar a vida, escondendo-se de Eros e, assim, negando à alma um remédio valioso, desde que usado corretamente. A maioria das pessoas dessa categoria tem na alma um ponto vulnerável que permite a entrada de Eros. Também existe um pequeno número de pessoas que cercaram a alma com uma barreira tão sólida de medo e orgulho que evitam inteiramente esse aspecto da experiência de vida e, dessa forma, prejudicam o próprio desenvolvimento. O medo pode existir porque numa vida anterior houve experiências infelizes com Eros, ou talvez porque a alma ávida abusou da beleza da força erótica sem transformá-la em amor. Em qualquer um dos casos, a personalidade pode ter decidido ser mais cautelosa. Se essa decisão for radical demais ou severa demais, virá em seguida o extremo oposto. Na própria encarnação serão escolhidas circunstâncias propícias ao equilíbrio, até a alma atingir um estado harmonioso em que não haja mais extremos. Esse equilíbrio em encarnações futuras sempre se aplica a todos os aspectos da personalidade. Para chegar pelo menos perto da harmonia, é preciso conseguir o devido equilíbrio entre razão, emoção e vontade. A experiência erótica muitas vezes se combina com um impulso sexual, mas nem sempre precisa ser assim. Essas três forças, amor, eros e sexualidade, muitas vezes aparecem totalmente separadas, enquanto, às vezes, duas delas se combinam, como eros e sexualidade, ou eros e amor, na medida em que a alma é capaz de amar, ou de ter a sexualidade e a aparência de amor. Somente nos casos ideais, essas três forças se combinam harmoniosamente. A força sexual. A força sexual é uma força criadora em qualquer plano da existência. Nas esferas superiores, essa mesma força cria a vida espiritual, as ideias espirituais, os conceitos e princípios espirituais. Nos planos inferiores, a força sexual pura e não espiritualizada cria a vida à medida que ela se manifesta nessa esfera em especial. Cria a casca exterior, ou o veículo da entidade destinada a viver naquela esfera. A força sexual pura é totalmente egoísta. O sexo sem eros e sem amor é chamado de animalesco. O sexo puro existe em todas as criaturas vivas, nos animais, nas plantas e nos minerais. Eros começa com o estágio de desenvolvimento em que a alma encarna como ser humano. E o amor puro é encontrado nos reinos espirituais superiores. Isto não significa que Eros e sexo não existem nos seres de desenvolvimento superior, mas sim que os três se misturam harmoniosamente, são aprimorados e tornam-se cada vez menos egoístas. Também não quero dizer que o ser humano não deva tentar conseguir uma mistura harmoniosa dessas três forças.
Em raros casos, Eros sozinho, sem sexo e sem amor, existe por um período limitado. Esse fenômeno é comumente denominado amor platônico. No entanto, mais cedo ou mais tarde, Eros e sexo se fundem na mesma pessoa, razoavelmente saudável. A força sexual, em vez de ser eliminada, é incorporada à força erótica, e ambas fluem em uma só corrente. Quanto mais as três forças permanecerem separadas, menos saudável é a personalidade. Outra combinação frequente, principalmente em relacionamentos prolongados, é a coexistência do amor autêntico com o sexo, mas sem Eros. Embora o amor não possa ser perfeito e se não houver uma combinação das três forças, existe certa dose de afeto, companheirismo, amizade, respeito mútuo e um relacionamento sexual, apenas sexual, sem a centelha erótica que desapareceu há algum tempo. Quando Eros está ausente, o relacionamento sexual acaba sofrendo. Este, meus amigos, é o problema da maioria dos casamentos. É difícil encontrar um ser humano que não fique desorientado diante da questão do que fazer para manter no relacionamento essa chama que parece fenecer à medida que se instala o hábito e a familiaridade com o outro. Talvez vocês não tenham enunciado a pergunta em termos de três forças distintas, mas sabem e sentem que falta no casamento alguma coisa que estava presente no início. A chama é, na verdade, Eros. Vocês se veem num círculo vicioso, achando que o casamento é uma proposta sem solução. Não, meus amigos, não é. Mesmo que vocês ainda não consigam atingir o ideal. A parceria ideal do amor. Na parceria amorosa ideal entre duas pessoas, é preciso que as três forças estejam representadas. Com o amor, parece que vocês não têm muita dificuldade, pois na maioria dos casos as pessoas não se casam se não houver pelo menos a disposição em amar. Não vou discutir a esta altura os casos extremos em que isto não acontece. Estou examinando o relacionamento em que foi tomada uma decisão madura e, no entanto, os parceiros não conseguem evitar a armadilha que os prende ao tempo e aos hábitos, porque o esquivo Eros desapareceu. Com o sexo, a questão é em grande parte igual. A força sexual está presente na maioria dos seres humanos saudáveis e só pode começar a declinar, principalmente nas mulheres, quando o Eros se vai. Os homens, então, podem procurar Eros em outro lugar, pois o relacionamento sexual acaba sofrendo se Eros não for mantido. O que fazer para manter Eros? Esta é a grande questão, meus queridos. Eros só pode ser mantido se for usado como ponte para a verdadeira parceria amorosa, no sentido mais elevado. Como isso acontece? A busca da outra alma. Primeiro vamos examinar o principal elemento da força erótica. Ao analisá-lo, vocês descobrirão que é a aventura, a busca do conhecimento de outra alma. Esse desejo vive em todo o espírito criado. A força vital inevitavelmente precisa, no fim, tirar a entidade de seu estado de separação. Eros fortalece a curiosidade pelo outro ser, enquanto houver algo de novo para descobrir na outra alma, e enquanto vocês se revelam, Eros vive. No momento em que vocês acreditam que descobriram tudo o que há para descobrir e que revelaram tudo o que há para revelar, Eros parte.
Com Eros é simplesmente assim. Mas o grande erro é acreditar que há um limite para a revelação de qualquer alma, sua ou de outro. Quando se atinge determinado ponto de revelação, normalmente bastante superficial, vocês têm a impressão de que isso é tudo e acomodam-se numa vida plácida, sem outras buscas. Eros, com o seu forte impacto, levou você até esse ponto. Mas daí em diante, a vontade de continuar buscando as profundezas sem limite do outro e voluntariamente revelar e expor a sua própria busca interior determina se vocês usaram ou não Eros como ponte para o amor, o que, por seu turno, é sempre determinado pela vontade de aprender a amar. Só assim vocês manterão a chama de Eros no amor. Só assim vocês continuarão a descobrir o outro amor e a permitir que ele os descubra. Não há limite, pois a alma é infinita e é eterna. Toda uma vida não seria suficiente para conhecê-la. É impossível chegar a um ponto em que vocês conhecem totalmente a outra alma ou que ficam totalmente conhecidos. A alma é viva e nada do que é vivo permanece estático. Ela tem a capacidade de revelar camadas ainda mais profundas. A alma também está em constante mudança e movimento, como é da própria natureza de tudo o que é espiritual. Espírito significa vida e vida significa mudança. Como a alma é espírito, ela jamais pode ser conhecida na totalidade. Se as pessoas forem sábias, perceberiam este fato e fariam do casamento a maravilhosa jornada de aventuras que ele deve ser, em vez de se deixarem levar apenas até onde vai o impulso inicial de Eros. Vocês deveriam usar esse poderoso momento de Eros como impulso inicial e depois encontrar por meio dele o ímpeto para prosseguir por conta própria. Nesse momento, Eros se incorpora ao verdadeiro amor do casamento. As armadilhas do casamento. Por trás da instituição do casamento, existe um propósito divino que se limita à mera procriação. Esta é apenas um detalhe. A ideia espiritual do casamento é deixar que a alma se revele e se empenhe na busca constante do outro, para descobrir constantemente novos prismas do outro ser. Quanto mais isso acontece, mais feliz é o casamento, mais firmes e seguras serão as suas raízes e menos sujeito ele fica a um final infeliz. Ele terá então preenchido sua finalidade espiritual. Na prática, contudo, dificilmente o casamento funciona assim. Atinge-se determinado grau de familiaridade e conduta habitual em que um acha que conhece o outro. Nem sequer ocorre ao parceiro que ele só conhece algumas facetas do outro. Mas isso é tudo. Essa busca do outro, bem como da autorrevelação, exige atividade interior e vigilância. Mas como a inatividade interior é uma tentação frequente, enquanto a atividade exterior pode ficar mais forte, como forma de compensação. As pessoas são induzidas a mergulhar num estado de repouso, acalentando a ilusão de já conhecerem completamente o outro. Esta é a armadilha. No pior dos casos, é o começo do fim. No melhor dos casos, é um acordo que deixa um atormentador desejo insatisfeito. A essa altura, o relacionamento passa a ser estático. Já não está vivo.
mesmo que possa ter facetas muito agradáveis. O hábito é o grande sedutor que empurra para a acomodação e a inércia, para que não seja mais preciso se esforçar, nem ficar atento. O casal pode organizar um relacionamento aparentemente satisfatório que, com o passar dos anos, oferece duas possibilidades. A primeira é a insatisfação aberta e consciente de um ou dos dois parceiros, pois a alma precisa lançar-se adiante, descobrir e ser descoberta, para que possa vencer a separação, a despeito do quanto o outro lado da personalidade receia a união e é tentado pela inércia. Essa insatisfação é consciente, embora, na maioria dos casos, na sua verdadeira causa seja ignorada ou inconsciente. Nas duas eventualidades, a insatisfação é mais forte que a tentação representada pelo conforto da inércia e da acomodação. O casamento, então, é desfeito e um dos parceiros, ou ambos, se iludem acreditando que será diferente com um novo parceiro, principalmente se Eros tiver feito uma nova investida. Enquanto esse princípio não for compreendido, a pessoa pode passar por de uma parceria para outra, sendo capaz de manter seus sentimentos apenas pelo tempo que Eros atua. A segunda possibilidade é que a tentação de um simulacro de paz seja mais forte. Nesse caso, os parceiros podem continuar juntos e podem, sem dúvida, preencher alguma necessidade juntos, mas uma grande necessidade insatisfeita sempre fica rondando a alma. Como os homens, por natureza, são os mais ativos e aventureiros, tendem para a poligamia e, portanto, são mais tentados pela infidelidade do que as mulheres. Assim, vocês também podem entender qual é o motivo da inclinação dos homens à infidelidade. As mulheres tendem a ser muito mais acomodadas e, portanto, mais preparadas para um acordo. É por isso que tendem à monogamia. É claro que há exceções nos dois casos, nos dois sexos. Essa infidelidade muitas vezes é tão desconcertante para o parceiro ativo como para a vítima. Eles não se entendem. O parceiro infiel pode sofrer tanto quanto aquele cuja confiança foi traída. Na situação em que o acordo é a solução escolhida, as duas pessoas caem na estagnação, pelo menos em um aspecto muito importante do desenvolvimento da alma. Elas se refugiam na reconfortante estabilidade do relacionamento. Podem até mesmo acreditar que são felizes, o que pode ser verdadeiro até certo ponto. As vantagens da amizade, do companheirismo, do respeito mútuo e da vida agradável em comum, com sua rotina bem estabelecida, superam a inquietude da alma. E os parceiros podem ser suficientemente disciplinados para permanecerem fiéis um ao outro. Contudo, falta no relacionamento um elemento importante: a revelação da alma. A alma, na maior medida possível. O verdadeiro casamento será lido na segunda parte do capítulo 3, no nosso próximo vídeo. Até lá!